tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Neste primeiro dia de outubro, temos muitas efemérides para assinalar. A começar pelo nosso tema principal de hoje, vamos assinalar o Dia Nacional da Água, percebendo como é que cada um de nós pode fazer uma gestão mais eficiente do uso da água, sobretudo para consumos domésticos, mas não só. Vamos também falar do Dia Internacional do Idoso e nas nossas boas notícias começamos por assinalar o Dia Mundial do Habitat. As boas-vindas a Ana Martins. Olá, Ana, muito boa tarde. Obrigada por juntar a nós. Integra o Núcleo de Programação e Ambiente dos Parques de Sintra, Monte da Lua, nosso parceiro na Sociedade Civil, o parceiro ideal para falarmos deste Dia Mundial do Habitat, porque se há coração perto da Grande Lisboa, ou na zona da Grande Lisboa, que tenha, obviamente, esta designação de Habitat, onde podemos descobrir tanta coisa, é precisamente esta envolvente dos Parques de Sintra, Monte da Lua. É, sem dúvida. Não há melhor sítio para mergulhar na natureza aqui tão perto de Lisboa. E a primeira boa notícia tem a ver com uma estreia, um documentário cujo nome é A Sinfonia. E antes de falar-lhe desta estreia, do passado dia 15, mas da que pode assistir até ao final deste mês, vamos ver um trailer. Já lhe falamos desta sinfonia muito especial. A serra vive. Mais, ela pensa-se e renova-se a si própria. Regenera-se numa metamorfose cotidiana como um grande casulo que um dia há de parir uma borboleta imensa. A serra existe. Ana, um documentário diferente acerca de Sintra. Se calhar não aquilo que estaríamos à espera, muito turístico, muito voltado para a questão do turismo, precisamente. Mas, acima de tudo, eu acredito que esta sinfonia é aquilo que nós vamos descobrindo à medida que vamos descobrindo também Sintra. O documentário é um bocadinho diferente porque radica na ideia de ensinar as pessoas a sentir a serra, a senti-la de todas as maneiras possíveis, a descobrir os seus habitats, a descobrir os seus valores naturais, a descobrir aquilo que a serra nos pode transmitir em termos de inspiração para as várias artes. E nesse sentido, de facto, o documentário, nós escolhemos como narrador do documentário João Rodil, que é escritor, é filho de Sintra e historiador local. E, portanto, de facto, é a pessoa ideal para fazer esta apresentação da serra nas suas variadas vertentes. E com vários elementos da natureza, nomeadamente a água, não é? Nomeadamente a água. Hoje. Sim, sem dúvida, a água é um elemento presente. A sinfonia, o nome foi escolhido porque toda a banda sonora, todos os sons que acompanham o documentário, que acompanham as imagens, são sons da natureza. E o João Rodil, a dada altura, faz no seu discurso uma menção muito interessante ao facto de os sons da natureza se comporem uma sinfonia e o homem muitas vezes quer tocar com a natureza, mas tem que aprender a tocar com ela e não pode nunca desafinar. Portanto, essa é a mensagem subjacente ao documentário. O João, ao longo do seu percurso, vai encontrando uma série de especialistas que lhe vão falando dos anfíbios, que lhe vão falando dos morcegos, da águia de Bonelli e portanto, o documentário passa-se assim de habitat em habitat, de valor em valor. É um ótimo documentário para ver hoje, não é? Assinalar este dia. Dúvida, e quem não puder, eu não sei se já está online todo o documentário, porque eu sei que se pode ver em Sintra aos fins de semana, não é verdade? Temos os clipes todos no YouTube, portanto podem ser visitados. Temos 10 clipes que fazem um bocadinho a síntese de tudo aquilo que é abordado ao longo do documentário. E depois temos a exibição, o filme na Casa Infoparques de Sintra, que é um centro de recepção aos visitantes em São Pedro,
todos os sábados e domingos, portanto, quem quiser pode assistir. Aliás, avançamos já para essa boa notícia, a Infoparques de Sintra, no fundo é uma novidade para quem chega ao Centro Histórico de Sintra, uma casa que foi recuperada para servir como um posto turístico muito específico, precisamente para esta sinfonia, não é? Sim, para esta sinfonia e para a descoberta de Sintra natural, sobretudo, porque é o ponto de partida de uma série de percursos pedestres no âmbito do projeto Biom Mais Sintra, cofinanciado pela União Europeia e que está em curso até agosto do ano que vem. Nós temos desenvolvido um conjunto de ações que visam reduzir a pegada de carbono da visita à Sintra. Portanto, os percursos pedestres inserem-se exatamente nessa vertente de se encontrar novas formas de visita à Sintra e o Centro Infoparques de Sintra é ponto de partida para esses percursos pedestres. E estes percursos que agora são muito mais interativos. Sim. Eu fiquei muito feliz porque finalmente já tínhamos falado sobre este percurso, um percurso multimédia que a partir de agora, de facto, é muito curioso porque às vezes achamos que estas maquinetas, e já vou mostrar o que é que está aqui dentro, é de facto um material eletrónico que poderia parecer que nos afasta da biodiversidade ou de contacto com a natureza, mas vocês apostaram precisamente no contrário, ser, digamos que, uma mais-valia à medida que nós vamos passeando pelos parques. Talking Heritage, é este mesmo o nome, e no fundo as pessoas quando chegam aos parques de Sintra têm esta experiência interativa ao fazer o tal percurso pedestre com a natureza. Quase que a natureza fala connosco. É exatamente esse o princípio, a premissa é essa. Nós temos escondidos nos habitats e nos vários pontos de interesse, temos uns emissores de radiofrequência que depois são traduzidos por uma caixinha que se transporta pendurada ao pescoço e que depois é lida pelo equipamento móvel onde está instalada uma aplicação, que pode ser descarregada para os próprios equipamentos móveis de cada pessoa, e nessa aplicação tem-se acesso a tudo aquilo que há para ver ao longo dos vários pontos do percurso. De hospedeiros? Sim. Ai, que bom. E agora estão a começar a ficar menos. Nesta época é bom visitar. Mas é uma forma diferente, as pessoas têm acesso a outro nível de informação com essa aplicação, porque não estão só a ver o passarinho, mas podem ver o vídeo do passarinho a alimentar as crias, podem ouvir o canto do passarinho, podem ver a salamandra a locomover-se num vídeo também, podem ver o voo da águia de Bonelli, que é um animal raro e que nem sempre é fácil de avistar. Tem informação de como distinguir as várias espécies que é possível encontrar nos vários locais, portanto, se encontrar uma víbora cornuda, graças a esse equipamento pode ter a certeza que está efetivamente a observar uma víbora cornuda. Portanto, damos acesso, graças a essa aplicação, a um nível de informação que não é simplesmente aquilo que se pode ver. Muitas das espécies que nós aí inserimos são animais raros e que não é fácil de encontrar, não é? É uma forma de os podermos mostrar. Isto é, sem dúvida, muito interessante. Aliás, eu ficava aqui a navegar a tarde toda, mas temos, acima de tudo, perceber que este equipamento é, então, cedido à entrada nestas visitas e que acaba por ser... Não queremos, obviamente, que as pessoas deixem de olhar, não é? Fazer mais ou menos como aqueles turistas viciados só em fotografia e que não veem as coisas. É ouvir, saber onde estão, tocar e trazer, então, uma memória completa, sensorial, multimédia. Portanto, é isto que queremos. E eu tenho que lhe perguntar, Ana, porque infelizmente não estive cá para estar nessa grande noite, não é? Como é que correu o fim de semana com visitas sob aquele fantástico lugar que esteve este fim de semana em Sintra? Foi um sucesso completamente inesperado. Tivemos milhares de pessoas, tivemos, salvo erro, 3.000 na Pena na sexta-feira e 4.000 em Monserrate. E foi um dia, de facto, muito, muito interessante, porque as pessoas aproveitaram Sintra de uma maneira diferente, tiveram acesso aos parques num horário que normalmente não é habitual e que tem uma magia muito especial. Portanto, quer dizer que se receberem bastantes pedidos para fazer outra vez... Sim, é uma experiência a repetir, sem dúvida. Se calhar esperar agora por um tempo um bocadinho melhor, porque já sabemos que agora com o outono não é assim tão fácil, mas há uma outra perspectiva a Sintra. Nós estamos a partilhar algumas das belíssimas imagens da biodiversidade que existe neste local fantástico, único, para celebrar o Dia Mundial do Habitat. Este patinho tão fofo. O Dia Mundial do Habitat, então, celebrado também aqui com os parques de Sintra Monte da Lua. Muito obrigada, Ana Martins, por ter estado aqui connosco nesta nossa emissão. Uma emissão dedicada ao Dia Nacional da Água. E sem água não há biodiversidade, sem água não há vida. E por isso mesmo hoje assinalamos este dia e fazemos um primeiro enquadramento sobre a efeméride que marca este dia 1 de outubro.
O Dia Nacional da Água foi instituído a 9 de fevereiro de 1983 e celebra-se no primeiro dia do mês de outubro. Esta data visa reconhecer a importância deste bem e sensibilizar os portugueses para a importância de o preservar, através de comportamentos e hábitos cotidianos responsáveis. A crescente escassez de água e o rápido aumento populacional levam a que muitos se questionem se os recursos de água doce poderão vir a ser fonte de conflitos internacionais. Embora o direito à água potável seja considerado um direito universal, o acesso a este recurso vital não é generalizado, calculando-se que cerca de 6.000 pessoas por todo o mundo morram todos os dias por falta de água. Por outro lado, a poluição da água também afeta o ecossistema aquático e prejudica todos os que dependem do mar para viver, como é o caso dos pescadores. Ao nível do turismo, algumas praias apresentam análises de má qualidade, impossibilitando a sua utilização. Assim, a água poluída tem também implicações socioeconómicas, uma vez que implica gastar mais dinheiro no tratamento para ser utilizada para consumo humano. A Quercus recorda, por isso, a necessidade e a urgência da implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água em Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial. Arranca assim mais uma emissão do Sociedade Civil e vamos contar com a sua participação em direto através das nossas redes sociais, os nossos telefones e endereço eletrónico. Um tema que vai ser debatido com os nossos parceiros, a começar pela Universidade Católica Portuguesa do Porto. A professora da Escola Superior de Biotecnologia, Paula Castro, está aqui hoje connosco. Muito boa tarde, Paula, e obrigada por se ter deslocado até aos nossos estúdios para falarmos precisamente desta questão, gestão eficiente. Estamos ou não em Portugal? É claro que poderíamos falar do mundo, mas acho que nos dias de hoje interessa sobretudo falar do nosso país. Estamos a fazer uma gestão eficiente ou nem por isso? Muito boa tarde. Realmente hoje é o Dia Nacional da Água e é bom que se debatam estes temas da água. Já se ouviu aqui neste breve trecho que a água é essencial à vida e muitos dos ecossistemas estão de facto a padecer de stress hídrico, que é algo que nós também temos vindo a assistir em Portugal, com anos atípicos de seca, como temos ouvido falar, toda a gente tem ouvido falar e tem sentido. Paula, stress hídrico. O que é isso? Nós sabemos todos o que é estar em stress, não é? Agora, um stress hídrico quer dizer exatamente o quê? Estamos a falar de zonas que estão com falta de água para suportar as funções básicas da vida, ou que podem chegar a estar com dificuldade em suportar as questões básicas da vida. Portugal tem feito um esforço muito grande na questão da gestão da água e como informar a população para uma melhor gestão da água, incluindo todos os setores. E quando falo em todos os setores, estamos a falar do setor doméstico, o setor industrial e o setor agrícola, que é de facto as Nações Unidas estimam que 67% da água que é captada das fontes que são utilizáveis é utilizada para a agricultura. Portugal não foge a esse padrão. Nós temos cerca de 70% a ser usado na agricultura e pensando em racionalizar os consumos de água, é impensável não olhar de facto com seriedade para este setor. O setor agrícola, que está representado hoje aqui também connosco através da Confagri. Manuel Reis, muito obrigada por se juntar a nós. É também empresário agrícola e integra a Associação de Beneficiários do Regadio de Odivelas de Ferreira do Alentejo. Está também ligado ao Alqueva. E todos nós sabemos, e sobretudo quem está ligado à questão da agricultura diretamente, como é o seu caso, Manuel, que gastam muita água porque precisam dela, não é? Exato. Portanto, eu não gostaria de dizer que a agricultura é o maior consumidor, mas sim o maior utilizador da água. Portanto, e utiliza essa água para produzir os nossos alimentos, os alimentos que nos chegam todos os dias, portanto, aos hipermercados, porque nas prateleiras dos supermercados os alimentos lá estão, mas até lá estarem, portanto, já percorreram muita coisa. E do prado ao prato sabemos que há. Exato, e já aí se gastou muita água. Efetivamente a agricultura utiliza muita água. Por parte de agricultores já existe uma grande eficiência na gestão da rega. A agricultura está muito modernizada, principalmente a nível da rega, e porque também traz grandes benefícios, não só económicos, a utilização eficiente da água, porque através da água
na agricultura nós colocamos vários tipos de produtos, por exemplo, os fertilizantes, os agroquímicos, tudo isso. Portanto, temos que garantir que tenhamos uma rega eficiente e que uma planta no início de uma linha tenha a mesma dotação de água que tem a planta no fim, para que tenhamos uma melhor produtividade e a rentabilidade tanto do produto. Portanto, é claro que ao longo deste nosso programa vamos perceber também quais são as dificuldades que o setor agrícola se depara perante estes stresses hídricos. Contudo, também nós, seres humanos, podemos entrar em stress hídrico, vulgarmente chamado de desidratação. E acredito ou não, não é apenas no verão. Durante todo o ano temos que manter o nosso corpo bastante hidratado e por isso mesmo não poderíamos deixar de convidar a médica de família Filipa Mafra para falarmos também da importância da água para nós, seres humanos. Olá, Filipa, muito boa tarde e bom regresso aqui à nossa Sociedade Civil. Porque é sempre importante percebermos que a água, de facto, é vida a partir da mais tenra idade. Desmistificar aquela ideia de que os bebés não podem beber água, os mais velhos não podem beber água, todos devemos beber água e, sobretudo, nestas épocas de mudança de estação, em que uma breve aragem nos deixa um bocadinho constipados e depois começamos a ficar engripados. A hidratação é fundamental, não é verdade? É fundamental. Como disse muito bem, em todas as alturas da vida, até porque, como é do conhecimento comum, entre 50% a 70% do nosso organismo é água e, como tal, em todas as fases da vida ela é muito importante. As crianças e os idosos, particularmente, são duas fases da vida, dois períodos em que temos que ser particularmente cuidadosos, porque a sede manifesta-se menos nas crianças pequeninas e nos idosos também. E depois tem tanta coisa para fazer, Tem não é? tanta coisa para fazer, exatamente. Vamos parar para beber água, não é? Exato, e portanto temos mesmo que estar atentos e temos mesmo que assegurar que é oferecida água frequentemente às crianças. Estamos a viver exato, estamos a viver o Dia Internacional do Idoso e neste Dia Internacional do Idoso, que está a ser celebrado um pouco por todo o lado, de resto a decorrer uma conferência interessantíssima na Fundação Calouste de Gulbenkian, também a propósito deste tema, se tiver hipótese ainda durante o dia, uma série de conferências. Já voltamos a falar sobre a importância do obrigar, literalmente, as crianças e sobretudo os mais velhos a beber água. Contudo, não poderíamos deixar de ter connosco também uma outra perspectiva dos seres humanos enquanto consumidores e sobretudo consumidores que vivem em prédios. A Ordem dos Engenheiros está hoje também connosco. Armando Silva Afonso, muito obrigada por se juntar a nós. É professor na Universidade de Aveiro e preside a Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais. No fundo, uma associação que se preocupa com a eficiência hídrica também dentro dos edifícios, ou seja, para não entrarmos no tal stress hídrico também nos prédios, não é verdade? Porque sabemos que uma grande parte da má gestão começa nos pequenos atos, como deixar a torneira aberta enquanto lavamos a louça ou lavamos os dentes, não é? Claro, aliás, se cada um de nós poupasse 1 litro por dia, somos 10 milhões, pouparíamos 10 milhões de litros. De facto, não é no setor predial, digamos assim, ou no ciclo urbano da água, como costumamos dizer, que estão as maiores ineficiências. Estão, eventualmente, na agricultura. Em qualquer caso, digamos que em termos de valor económico dessa água, ela representa tanto como, digamos, a água que se desperdiça no ciclo urbano da água, representa tanto em valor como representa a água utilizada noutros setores, porque estamos a falar de uma água de qualidade alimentar, uma água que tem cuidados especiais, naturalmente, de tratamento, e de tratamento à entrada e tratamento também a jusante. Portanto, falamos do recurso, digamos, de um setor onde podíamos poupar efetivamente muito. Os estudos feitos pela ANQIP, a associação que referiu, apontam para que era possível reduzir em média nas nossas habitações qualquer coisa como 20% a 30% dos nossos consumos. Representa um volume... Com coisas simples ou com algum investimento? Com coisas simples. Digamos, utilizar autocolismos mais eficientes, os chuveiros é um terrível desperdício de água de modo geral, que eles gastam muito mais do que necessário. E o chuveiro representa não só um gasto de água desnecessário, mas também um gasto de energia desnecessário. Eu posso dizer que a média dos nossos chuveiros em Portugal gasta cerca de 15 litros por minuto. Isto poderá não dizer muito, mas os Estados Unidos são vulgares, já chuveiros de 4 litros por minuto. Exato. E gastar 4 vezes menos no chuveiro, que representa 30% do consumo da minha casa, é uma economia muito grande, a energia em água. Claro, mas é curioso, normalmente achamos que menos litros é menos pressão e não quer rigorosamente dizer a mesma coisa, não é? Que nós podemos instalar um redutor de caudal sem perder a tal pressão que gostamos de ter no banho. Exatamente. Aliás, a ANQIP criou um sistema de rotulagem
Eu não sei se é possível mostrar. Exatamente, trouxe-nos imagens dos rótulos portugueses de eficiência hídrica, não é? Exatamente. No fundo são rótulos que estão disponíveis, mas não são ainda muito conhecidos. Então, não são conhecidos, torná-los virais. Exatamente, eles já estão nas lojas, digamos assim, mas são estes. Enfim, se calhar as pessoas não Portanto, isto é mais ou menos para explicar, como os frigoríficos e as máquinas de lavar, não é? Exatamente, a letra A é a letra ideal. Isto não é bem como aos frigoríficos, eu diria, porque há também um mais e um A++. E esses A+, e A++ são produtos positivos onde podemos ter realmente alguns fatores de incomodidade. Portanto, têm que ser aplicados em condições especiais. Digamos, em geral, quem escolher o A fica, digamos, com garantia de conforto na utilização, sem problema nenhum, que cumpre as funções todas e, provavelmente, em relação à média que temos em Portugal, que se andará para a letra C, representará uma economia muito significativa de água em sua casa. Eu posso dizer... esta questão, por exemplo, estes são rótulos que vêm, por exemplo, deveriam vir quando compramos um redutor de caudal, quando compramos um autocolismo novo, quando compramos torneiras... É um sistema voluntário. Eu devo dizer que se os consumidores estiverem atentos, vão reparar que 75% dos autocolismos que se vendem em Portugal já têm um rótulo destes na caixa. Muito bem. Infelizmente, isso não é comum ainda a todos os dispositivos, como disse, é um sistema voluntário. Mas está a crescer, é um sistema que tem 3 ou 4 anos, não tem muito tempo, portanto ainda está numa fase de crescimento. Mas estou convencido que, com o tempo, será cada vez mais importante olhar para estes rótulos. E nós é que devíamos, eventualmente, Paulo Castro, ter menos, mesmo nós, rótulos, não é? Se somos ou não somos eficientes na utilização racional da água. Eu acho que por ser, apesar de tudo, um bem que, mesmo assim, é só abrir e tornar na maior parte das zonas, não é? Eu acho que só começamos a notar quando entramos no tal stress hídrico, portanto, quando chegamos a regiões como o Alentejo e outras regiões em que começa a falar-se literalmente de seca. E só eventualmente é que eu considero que as populações dão realmente valor ao facto de quando abrirmos uma torneira termos ou não termos água, não é? Porque é muito natural assumir-se que a água vai estar sempre disponível. Exato. Está garantida, está ali, consegue-se comprar, entre aspas, e que vamos ter essa água e realmente não podemos pensar assim porque não é a nossa realidade. E isso já está a ser bem patente. Nós temos até um programa a nível nacional, um programa nacional para o uso eficiente da água, que abrange todos os setores, agrícola, industrial, doméstico, para este horizonte temporal 2012-2020, e ele preconiza várias metas a atingir em termos de maior eficiência da água nestes vários setores. Portanto, o setor o doméstico, o industrial e o agrícola. E neste setor agrícola, para o qual temos de olhar com particular interesse, sem prejudicar de qualquer forma esta atividade que é essencial para a vida, nós, senão, corremos o risco de ficar sem alimentos. Portanto, tem de ser olhado com muito carinho. De facto, são preconizadas medidas que também podem ser implementadas neste setor agrícola, nomeadamente o uso de tecnologias mais ecológicas, a escolha de culturas que se adequam mais sustentáveis para um determinado local que tem uma determinada carência de água ou uma determinada disponibilidade de água, se assim quisermos dizer. E um outro ponto que talvez não tenha sido muito olhado cá em Portugal e começa a ser mais importante, tem começado a haver iniciativas nesse sentido, é a utilização do que nós chamamos de água residual, que vem das nossas casas, que vem de várias tipologias de instalações, mas que de resíduo não tem muito, porque é uma água ainda com valor. Claro que pode ter riscos, quer microbiológicos, quer riscos químicos de contaminação, mas se houver um tratamento adequado, essa água tem muito valor, até para a agricultura em termos de nutrientes. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, de alguns países mais semiáridos, áridos. Em Israel, 70% da água residual tratada é utilizada na agricultura, na irrigação. E isso acaba por conseguir suster 20% das necessidades da região. No Kuwait também é mais ou menos isto. Portanto, essas regiões têm-se mexer. Há em França, há em Espanha, há vários países. Que ainda não damos muita importância a essa questão residual. Nós estamos a dar cada vez mais importância, mas há alguns entraves, há algumas dificuldades. Já se estabeleceu um guia técnico para a reutilização de águas residuais por uma entidade reguladora de águas e resíduos e de facto tenho visto que há estas iniciativas. E há tecnologias mais ecológicas que as pessoas podem implementar, como as fitoetares, que acabam por garantir um tratamento tão
tão eficaz como uma tecnologia mais complexa, que é normalmente implementada a nível urbano e que pode ser uma forma de reutilizar a água. E antes de chegarmos à agricultura, parece-me que eventualmente as questões da qualidade e a própria eficiência do chamado ciclo predial da água, não é? Que é uma coisa que quem mora nas cidades e nos prédios percebe-se, não é? Eu preocupo-me imenso as descargas do autocolismo, por muitos tijolos e técnicas que uma pessoa utiliza, descarga menor, descarga maior. É água limpa, está aí literalmente pela sanita abaixo, e eu depois lavo as mãos com um sabonete e não posso fazer nada àquela água, se calhar, não é? Pode. No meu prédio, não. Digamos, já é corrente, hoje já não é uma novidade falar em aproveitamento, por exemplo, da água da chuva, ou mesmo aproveitamento das águas dos chuveiros para os autocolismos. Já se faz, um pouco por todo o mundo. Curiosamente, é uma prática que está muito pouco regulamentada. Por exemplo, para o aproveitamento da água da chuva, eu conheço algumas normas brasileiras, alemãs, inglesas e pouco mais. Para o aproveitamento, para a reutilização de águas cinzentas, como nós dizemos, que são as águas de chuveiros, lavatórios, dos autocolismos, há muito pouca normalização e por isso mesmo em Portugal a própria ANQIP já estabeleceu regras para isso. Portanto, se alguém quiser fazer um sistema desses, tem regras no site, tem uma especificação técnica que diz como pode fazer um sistema desses e mais, tem também um sistema de certificação, porque eu acho que é extremamente importante isto que vou dizer, por razões até de saúde pública, como essas práticas não estão regulamentadas, há algum risco sanitário de utilizar, por exemplo, águas de chuveiros para os autocolismos e ter a certeza que a instalação está feita com garantias, não havendo intercomunicação nas redes. E, portanto, a ANQIP criou um sistema de certificação que permite que qualquer pessoa que queira fazer um sistema desses possa ter a certeza de que o projeto está bem feito, que a instalação foi bem feita, todos os passos foram bem dados e que a instalação é perfeitamente segura do ponto de vista sanitário. Exato. Isto pode... É curioso porque nós mais à frente vamos falar também com a Oikos, que é uma organização não governamental que está precisamente a desenvolver o projeto Right to Water, portanto o direito à água, porque se calhar, Filipe, temos que falar nesta perspectiva também de todos nós consideramos que é um direito, não é? O termos o acesso à água, já percebemos que em certas situações, em certas regiões de Portugal isso não acontece. Se alargarmos para o mundo, sabemos que há regiões com muitos problemas a este nível, mas às vezes acontece o contrário. A água está ali disponível e pronto, e voltamos às crianças. Se bem que, obviamente, as mensagens são para todas as faixas etárias, nas crianças e nos idosos, sobretudo também porque estamos a celebrar o Dia Internacional do Idoso, há menos facilidade em convencer as pessoas a beber água. Talvez por não ter sabor, não é? Essa é uma das razões e talvez seja mais importante até nas crianças, porque de facto a água não tem sabor e se as crianças não forem habituadas desde cedo a ingeri-la, é muito mais agradável outro tipo de alimentos do que propriamente a água. Agora, há truques, nomeadamente... aromatizar a água? Aromatizar, um chá, um sumo de frutas, os próprios alimentos que têm água, insistir com as sopas, com os caldos. Os idosos é também uma questão de sabor e, nomeadamente, o facto da água ser fria ou pelo menos não ser quente é um entrave. Às vezes a vantagem é que se pode aquecer e fazer o tal chá. Exatamente, e normalmente as pessoas gostam de uma tisana, de um chá de ervas, um bocadinho açucarado ou não. Eventualmente também os próprios sumos de frutas. E muitas vezes o que eu procuro na consulta nos mais renitentes é dar, por exemplo, a medicação, que infelizmente é uma coisa que todos os idosos ou quase todos precisam, sob a forma bebível. Isto é, preferir saquetas, ampolas solúveis, tudo o que tenha como veículo o dissolver em água, porque é mais uma forma de os obrigar a beber e porque normalmente os medicamentos eles não se esquecem de tomar. À partida. À partida. Por outro lado, de facto, agora no inverno é mais difícil, as pessoas... todas, não é? Idosos, crianças e nós adultos temos menos sede, transpiramos menos e, portanto, também sentimos menos necessidade de beber água e, nomeadamente, os idosos com o frio tendem ainda menos a beber e, portanto, é fundamental insistir. Convém insistir. Eu, curiosamente, foi este fim de semana, provei uma água aromatizada e eu achava sempre que não vale a pena, porque vai ter açúcares e também não queria consumir, mas não. Bastam umas folhas de hortelã e uma rodela de limão e um pau de canela. E fica delicioso.
e é muito mais mas agradável assim é frio, a toma. não é? É preciso aquela coisa, fazer um chá à noite para de manhã, como nós sugerimos, se bem se lembra, para os alimentos de verão, e demos aqui sugestões para piqueniques, e dissemos isso, se calhar, em vez de ir comprar uma água aromatizada ou um ice tea, fica caríssimo, complicado. Se calhar o ideal é mesmo fazer, e este é um truque para fazer a frio, portanto, nem sequer é preciso investir tempo em ligar a chaleira, fazer o chá e deixar arrefecer no dia seguinte. Portanto, há truques muito simples. Perceber que a água está em praticamente tudo o que ingerimos, não é verdade? Exatamente, exatamente. E essa ideia que deu é muito boa, até porque não só é económica, como também não é preciso pôr açúcar, não utilizamos, como nos refrigerantes de compra, grandes quantidades de açúcar ou menos, ou mesmo às vezes adoçantes, edulcorantes, que por vezes, e nomeadamente em crianças pequenas, também não são muito saudáveis. Exatamente. E com as ervinhas, com eventualmente o limão ou outras frutas, conseguimos fazer bebidas bastante agradáveis. Podem ser tomadas ao natural ou frescas. E, por outro lado, de facto, a própria fruta, as laranjas, o melão, a meloa, a melancia, há frutas muitíssimo ricas em água, que por vezes são de formas também de contornar. E não esquecer a questão da sopa, que eu acho que é fundamental, porque para já é muito tradicional portuguesa. Depois, é muito rica em termos alimentares, nutrientes, é excelente. E, por outro lado, é um excelente veículo de hidratação para todas as idades. Esta questão de fazer bem ou fazer mal desperta sempre muitas questões, que é se há algum limite máximo. Eu acho que é muito perigoso generalizar, não é? Dizer o tal 1,5 litro. Há pessoas que não aguentam, há pessoas que não podem, há pessoas que não devem. Portanto, mas temos que... Há um mínimo olímpico. Sim, é verdade. Eu diria que, grosso modo e de uma forma geral, é fácil beber 1 litro de água por dia. Se as pessoas tiverem o cuidado de, mais ou menos de hora a hora, beberem um copo de água, um golo de água, ao longo do seu trabalho, do seu dia normal, de certeza que vão acabar o dia entre o que vai nos alimentos, nas sopas, nas frutas, nas próprias bebidas dos pequenos almoços e lanches, os leites, os sumos de frutas, etc. Mais essa água que se vai bebendo nos intervalos, é fácil atingir esse mínimo. Depois, é evidente que há pessoas com algumas restrições, pessoas com doenças renais, pessoas com algumas patologias que de facto contraindicam uma sobre-hidratação, um aumento da hidratação. E, por outro lado, há também o contrário. Pessoas que fazem muito desporto, homens com grande musculatura, que despendem bastante, trabalhadores braçais, etc., que despendem muito mais e, portanto, precisam... Não de água só para as suas terras. Eu diria que 2 litros de água, nesses casos, é essencial. Portanto, algures entre isto, depois a maior parte das pessoas situa-se aqui pelo meio. Se calhar as senhoras que têm menos massa muscular consomem um bocadinho menos, os homens mais, mas isto será mais ou menos a média. Claro que as senhoras com a história da linha, não é, de manter a sua linha, são normalmente atentas a esta questão de beber água, porque ajuda a drenar, porque torna a pele mais bonita, etc. Tudo são incentivos, mas tudo vale a pena, estético ou por saúde, desde que o façam. Exatamente. Temos já muitas perguntas em relação a estas especificidades, sobretudo das dietas, não é? Mas afinal devemos ou não beber água às refeições, afinal a água engorda ou não. E a água de fora para dentro, ou seja, a prática termal, de muitos dos nossos telespectadores são fãs e querem também abordar esta matéria, ou seja, a água também de fora para dentro. É de facto um bem essencial e muitas vezes, Manuel Reis, não nos apercebemos da importância que tem e, claro, estando aqui, sobretudo também com uma ligação tão direta à Alqueva, eu referi isto passando, mas eu acho que é algo muito importante percebermos como é que, para já, o que é que tem sido a Alqueva na questão do acesso à água nesta zona que tinha o tal famoso stress hídrico, não é verdade? O Alqueva, ao contrário do que muitos dizem, não é só o turismo. O Alqueva, as suas duas grandes vertentes é precisamente a agricultura e a produção de energia. E o Alqueva permitiu o acesso à água, não só para a agricultura, mas também para consumo humano, a diversas povoações. Mas principalmente para a agricultura, com o nosso clima mediterrâneo, seu acesso à água, pelo menos para culturas de primavera-verão, isso seria impossível de produzir. Em relação à eficiência da água, e enquanto presidente de uma entidade gestora
de um aproveitamento hidroagrícola, também queria dizer que aqui sim portanto, há muitas perdas. Existem muitas perdas, não nos aproveitamentos feitos no âmbito do Alqueva, do empreendimento de fins múltiplos, mas sim nos outros empreendimentos feitos que têm mais de 40 anos, têm 40, 50 anos e alguns já estão muito degradados, muito obsoletos. Já estão a meter água. Estão a meter água, muita água mesmo. E, portanto, aí é muito difícil portanto, a eficiência. E aí é que se poderia investir, e infelizmente não se tem investido muito, mas poderia-se investir tanto na reabilitação e na modernização desses aproveitamentos. Nós, nesta associação, gerimos 12.300 hectares de regadio e temos 7.000 hectares desses 2.000 em pressão, onde a água é colocada em pressão, onde existem reservatórios e aí a eficiência é máxima. Temos aí uma eficiência de mais de 95%. E na rega, portanto, gravítica, onde existem canais abertos com mais de 40 anos, têm perdas pelo fissuramento do betão, depois são sistemas que têm que trabalhar na cota máxima e quando há variações de caudais há sempre muitas perdas. Mas também essas perdas não são só negativas. Repare que a agricultura, costumo dizer que a agricultura dá mais ao ambiente do que tira. E a agricultura é a grande guardiã do ambiente, vamos lá. E da biodiversidade. Essas perdas, quando falamos destas perdas de água, para onde é que vai esta água? Esta água vai para linhas de água. Esta água está a recarregar aquíferos, está tanto na biodiversidade. Portanto, aqui nada se perde. Tudo se transforma literalmente. Exato, não é? literalmente. Mas concorda com a professora Paula Castro quando falamos na questão não apenas da reutilização, mas também na proliferação das boas práticas agrícolas, nomeadamente, se calhar, repensar em que é que os agricultores estão de facto a investir. Será que o solo hoje em dia é o mesmo solo de há 50 anos? Estaremos a fazer as apostas certas? Não teremos estado a aproveitar subsídios para desistir de algumas culturas que eram tão portuguesas para apostar noutras mais rentáveis, necessariamente, mas que poderão estar a transtornar, de facto, também a nossa raiz? Eu penso que desistir-se de algumas culturas não por culpa dos agricultores, mas sim por culpa das políticas e portanto, lembro aqui o caso da beterraba sacarina, que nós produzimos a melhor beterraba do mundo e com os melhores teores de açúcar e com maior eficiência e de um momento para o outro deixou-se de produzir. Eu penso que em relação aos subsídios que foram aplicados portanto, na agricultura, na gestão da rega, foram muito benéficos porque foram subsídios que ajudaram os agricultores a adquirir equipamentos que fosse o mais eficiente possível. Portanto, e aí, quando eu digo que na agricultura existe muita eficiência, é certo que poderemos fazer melhor. Mas eu acho que temos que fazer melhor a montante, nas entidades gestoras e o Estado aí poderia investir um pouco mais nestes aproveitamentos e aí se pouparia muita água, menos água iria para as linhas de água e para o ambiente, mas aí nós conseguiríamos poupar muita água. Esta questão da poupança parece-me importantíssima, Paula, até porque quando se poupa estará a partir de a fazer também uma gestão mais eficiente. Existe um plano nacional para o uso eficiente da água. Pergunto-me se está a ser cumprido, na sua perspectiva, como é óbvio, e que tipo de... Acima de tudo, e sentimos aqui nos últimos anos de trabalho de sociedade civil que há cada vez mais cooperação entre as universidades e quem precisa, literalmente, desses conhecimentos, ou seja, que os conhecimentos já não ficam fechados entre quatro paredes nas bibliotecas e que os investigadores saem para o terreno e falam, por exemplo, neste caso, com os agricultores, com os produtores, com técnicas, se calhar, que necessitam de pouco investimento, conseguem ter mais valias extraordinárias. Certo, este diálogo é importantíssimo. O tal plano que refere, 2012-2020, portanto, vamos vendo a evolução do plano. O plano vai sendo reavaliado, com certeza, e muitas das metas que lá estão preconizadas têm também a ver, por um lado, com a redução de perdas, que também já foi aqui referido, porque perde-se muito, não é só no setor agrícola. Há perdas em todos os setores e pequenas percentagens, que para já estão preconizadas em 2,5%, 5% de redução de perdas num determinado setor é muito. Significa muitos milhões de litros ao fim do ano. Portanto, muito tem a ver com a redução de perdas, mas também é preciso implementar ou reimplementar, se calhar, tecnologias que sempre tivemos na agricultura e que vão mais de encontro às realidades do país, como usar técnicas que se calhar ajudam a reter água no solo, a não perder tanta umidade. Eu não vou entrar pelas práticas agrícolas, mas
tudo isso que já vem dos nossos ancestrais, é muito importante repensar a agricultura nesse sentido, não numa forma de penalizar a agricultura. Eu gostava de dizer novamente que a agricultura é um pilar importantíssimo, nós temos é que a fazer evoluir conforme a sociedade necessita, conforme o planeta necessita, não podemos viver acima das nossas possibilidades. E outra questão também muito importante nessas práticas agrícolas é usar práticas mais sustentadas que não impliquem, se calhar, uma poluição exacerbada dos ecossistemas, que isso também vai afetar todo o habitat, vai afetar a qualidade de vida. Não se vai dizer que é generalizado ou que isso acontece em todos os sítios, mas se calhar é preciso pensar um bocadinho novas práticas, evitar sobrefertilização ou adição de pesticidas. Há técnicas alternativas, mais amigas do ambiente. Há técnicas mais amigas do ambiente que se calhar aos poucos podem ir sendo implementadas. Exatamente. Se por um lado acredito que seja menos fácil, deixe-me usar esta expressão, passar todas estas boas práticas a todos os produtores e empresários agrícolas, porque sabemos como é constituída demograficamente a população que trabalha ainda ao meio agrícola, se bem que agora há um piscar de olho porque há uma valorização da profissão, portanto há um regresso à terra, temos vindo a falar, nomeadamente com a Confagri, para já, de valorizar o papel do agricultor em Portugal e não só, mas por outro lado, dizia eu, pode ser menos fácil chegar a toda a gente, mas quando olhamos para os prédios, isto aqui já não percebo, senhor engenheiro, porque os erros das instalações prediais continuam a acontecer, mesmo estando nós perante toda uma infinidade de informação e com a assistência de uma associação como aquela que preside. Portanto, não se entende. É verdade. Eu devo dizer que o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água foi aqui referido, de facto, tem uma primeira versão em 2001. Exatamente. Que demorou 5 anos a chegar ao Diário da República e depois chegou-se até hoje praticamente sem ser implementado. Para os edifícios, esse plano previa cerca de 50 medidas, exatamente para aumentar a poupança de água nos edifícios. Mas elas têm sido implementadas pela sociedade civil, em termos aqui mais específicos, não do programa, mas tem sido, por exemplo, as associações como a Anquipa, que têm implementado essas medidas que estavam previstas, de facto, no primeiro Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água e que, digamos, em termos governamentais, não teve realmente nenhum impulso. Mas há muito para fazer. Digamos, a Anquipa tem feito um esforço de divulgação daquilo que põe à disposição dos cidadãos. Não é fácil, porque... Portanto, já mostrar o vosso site, anquipa.com. Devo dizer que é uma associação, enfim, ao encontro daquilo que disse há pouco, que reúne universidades, empresas, entidades gestoras. É uma associação do setor que reúne todas as pessoas que estão envolvidas nesta problemática. Mas, enfim, naturalmente é uma organização sem fins lucrativos, não governamental. Tem alguma dificuldade em se fazer conhecida, digamos assim. Mas, enfim, vamos fazendo um esforço, porque há muito para fazer realmente no setor predial. Eu devo dizer que, em termos de valor, a primeira versão do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água dizia que o ciclo urbano da água representava cerca de 0,32% do PIB em termos de desperdícios, que é um valor extremamente elevado. É assustador. É assustador. E, portanto, grande parte desses desperdícios são nos edifícios. E também nas redes públicas em fugas, mas essa parte das redes públicas em fugas tem merecido mais atenção, aos edifícios nem tanto. Mas, portanto, eu penso que realmente há muito para fazer ainda, está tudo para fazer. Chegou de Aveiro, onde decorreu na passada semana mais um simpósio internacional sobre esta matéria, a questão da gestão da água e, sobretudo, nos edifícios, que é, de resto, o que nos traz aqui. Quando saímos dos edifícios macro, vamos pensar nas nossas casas, o que é que cada um de nós pode fazer, tendo em conta que muita gente já tem a sua habitação própria, mas por vezes o condomínio pode não chegar a acordo. O que é que cada um de nós pode fazer individualmente, sem pôr em risco a qualidade da água, não é? Para, no fundo, contribuirmos também para fazer quase um plano pessoal para o uso eficiente da água. Exatamente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Na região de Aveiro foi feita uma série de auditorias em edifícios públicos, cerca de 20 edifícios públicos. E foi possível poupar, mediante pequenas ações, regulação de autocolismos, coisas tão simples como esta, colocação de redutores nas torneiras, etc., foi possível poupar 20 mil metros cúbicos por ano. 20 mil metros cúbicos de água por ano. Apenas em 20 edifícios públicos. Isto mostra o potencial de poupança que temos nos nossos edifícios.
Concretamente, em nossas casas, há medidas extremamente simples que não são muito caras que podemos implementar. Desde, enfim, se a casa for nova, o ideal será aplicar produtos a letra A, os tais produtos eficientes. Exatamente. Mas, digamos, numa casa que tenha já alguns anos, pode-se também fazer, entre aspas, uma auditoria caseira, passa a expressão, fazendo essa tal regulação nos autocolismos. Eu devo dizer que não sou grande adepto de pôr a tal garrafa d'água. É uma medida, enfim, melhor de que não pôr nada, mas a garrafa d'água muitas vezes tomba e cria problemas. Aqueles mecanismos dos autocolismos são tudo plástico. Se for um tijolo... Quebram com muita facilidade. Enfim, portanto, mas é fácil regular, enfim, à partida, fazer regulação do próprio autocolismo. E hoje em dia tem já mecanismos que se podem substituir e reduzir o volume. No caso das torneiras, podemos meter os chamados redutores de caudal. Embora penso que essa questão às vezes também é tratada de forma muito simples. Porque a colocação de um redutor não é só comprar digamos, uma torneirinha, uma pecinha que permite gastar menos água, porque podemos prejudicar o conforto. Portanto, é necessário saber escolher essas peças. E aqui também tem um sistema de certificação que disponibiliza, onde diz para cada sítio, da pressão que tem na casa e perante a utilização, se é uma cozinha, se é uma casa de banho, se é um chuveiro, qual é o redutor que deve pôr e qual é aquele que satisfaz exatamente essa necessidade. Paula, estava a fazer-me um sinal em relação à questão da reutilização e do que pode ser feito, e estava aqui a ser falado, que pode ser feito dentro de casa relativamente à água que ali circula, e se me é permitido também dar o exemplo das fitoetares, que podemos, de alguma forma, mesmo a nível mais pequeno. Claro. Portanto, uma fitoetar, como o próprio nome indica, é um sistema ecológico, para tratar a água, que se enquadra perfeitamente no ambiente. Isto tem sido reforçado ao nível nacional e pode ser usado, por exemplo, em casas de turismo. Temos uma a funcionar em Ponte Lima, que trata toda a água que vem da casa de turismo. A água passa por um tanque para retirar sólidos e depois segue para a fitoetar e daí é reutilizada. Portanto, é usada para rega, é um sistema que não tem muitos custos de operação de manutenção, tem alguma complexidade no início, mas depois pode ser utilizado, é mais ecológico e se calhar esse tipo de soluções precisava de algum incentivo, porque são soluções mais sustentáveis, não serão para utilizar em todas as situações, mas também são um exemplo do que podemos fazer em termos de reutilização da água. Nós temos algumas das imagens que nos enviou, nós já vamos partilhar também com os nossos telespectadores, algumas destas ideias. Contudo, se me permitem, vamos falar daquilo que lhe dei conta há pouco. A OICO está a promover uma campanha, chama-se Right to Water, e acredite ou não, uma iniciativa, das primeiras, aliás, iniciativas de âmbito europeu, criada e pensada pelos cidadãos europeus. Vamos por isso mesmo conhecer um pouco mais sobre este projeto Right to Water com Pedro Krupinski, diretor de desenvolvimento da OICO. Olá, Pedro Krupinski, muito obrigada por estar hoje connosco. A água e saneamento são direitos humanos e a água é um bem público e não uma mercadoria. As Nações Unidas reconhecem necessariamente o direito universal à água e ao saneamento, contudo, nem toda a gente, mesmo na Europa, tem acesso a este bem que, como estamos a ver, é cada vez menos bem gerido, não é verdade? Justamente, e é por isso que surge esta iniciativa. A Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu em 2010 que a água era um direito humano. E o próximo passo a dar é justamente esse reconhecimento uniforme no âmbito da União Europeia e que deve reconhecê-lo não só no espaço europeu, portanto, para que o acesso à água e ao saneamento básico seja um direito humano em 100% à escala europeia, mas que também use a sua influência perante o resto do mundo para que consiga, paulatinamente, que isso seja uma realidade. E para esse efeito, e usando um instrumento que foi criado pelo Tratado de Lisboa, que é a Iniciativa de Cidadãos Europeus, está em curso esta petição justamente para que, através da recolha de 1 milhão de assinaturas, é a condição do próprio instrumento, a Comissão Europeia seja levada a legislar de forma vinculativa sobre esta temática. E com 3 metas, essencialmente: que a água e o saneamento básico sejam garantidos a todos na Europa,
que não haja uma liberalização dos serviços de abastecimento de água, ou seja, que o fornecimento de água e do saneamento básico seja baseado, enfim, numa abordagem de direitos humanos e não baseado numa abordagem de mercado. Portanto, enfim, obstaculizando de alguma forma aqui a privatização da água. E, por fim, a tal terceira componente do acesso universal, por influência da União Europeia à água e ao saneamento. Exatamente. E é curioso perceber que é uma campanha, uma iniciativa de cidadãos europeus. Ou seja, este é um instrumento que poucos nós sabemos que podemos e devemos utilizar. De facto, estamos aqui em Portugal. Achamos muitas vezes que uma petição não faz grande diferença, mas como o Pedro sabe muito bem, também está ligado a tantas organizações através da plataforma de organizações não governamentais para o desenvolvimento, também já esteve tantos anos com a Amnistia, uma petição pode fazer diferença, a nossa assinatura e a nossa voz, sobretudo se juntarmos a nossa voz a todos os outros europeus, deixamos de ser só 10 milhões. Sem dúvida, e num contexto em que a própria democracia europeia está em revisão, digamos assim, para não fazer juízo de valor, é interessante ver e dar espaço a estas iniciativas quase de democracia direta, em que os cidadãos expressam diretamente aquilo que têm como vontade, para que isso seja adotado como política e como lei. E é curioso, de facto, esta ser a primeira iniciativa, apesar do Tratado de Lisboa já existir há algum tempo, levou algum tempo até que um conjunto de cidadãos europeus se organizasse para lançar esta iniciativa e aí está em curso até dia 13 até julho de 2013. Aliás. Exato. Portanto, o que quer dizer que todos nós podemos abrir o site da Comissão Europeia, visitar as iniciativas dos cidadãos e salientar ainda, nós estamos a preparar também uma solução em que vamos falar sobre a importância destas iniciativas, ou seja, que cada um de nós pode criar uma iniciativa, desde que garanta que vai ser um bem comum para toda a União Europeia, não é? Pois há alguns outros requisitos formais. Nomeadamente 1 milhão de assinaturas. Parece muito, mas na União Europeia não é? Não chega a ser tanto, mas para dar início à própria iniciativa é preciso pelo menos 7 cidadãos de 7 Estados-membros diferentes. Portanto, há que conhecer amigos na Europa. Exatamente. Há que estabelecer e assim forma-se, digamos, a primeira base da sociedade civil, que depois propõe esta iniciativa. Mas isso é muito curioso, é uma ferramenta extraordinária, não é? Sem dúvida. E depois há uma espécie de números clausos por país, ou seja, é de facto 1 milhão de assinaturas no mínimo que se pretende recolher, mas depois há uma divisão pelos Estados-membros. Em Portugal, por exemplo, tem que haver um mínimo de 16.500 assinaturas. Não é tanto assim. São, aliás, os fãs da sociedade civil no Facebook. Exatamente, no Facebook. Portanto, se todos forem agora à página da Comissão Europeia, portanto, a nossa cota pode ficar cumprida. Se bem que já temos também muitos amigos a ver-nos através da RTP Internacional e da internet. Portanto, estejam à vontade para assinar também esta... Para já vamos em 27.301. Faltam algumas para 1 milhão. Isso falta. Mas pronto, há mais um ano a decorrer e os próprios promotores não têm divulgado. E é aí justamente que a Oikos entra. Nós não fazemos parte desta comissão de cidadãos que lançou a petição, mas somos em Portugal uma das entidades que promove a sua divulgação e naturalmente a recolha de assinaturas. É um processo que começou há relativamente pouco tempo. Já houve eventos de divulgação disto para a recolha física de assinaturas em vários países. Provavelmente irá haver também em Portugal, mas para já e constantemente está disponível online e, enfim, daqui a 10 meses esperemos ter, de facto, 1 milhão de assinaturas. Exato. O chamado milhão, tanta gente a falar do milhão acerca da RTP, este era um bom milhão para divulgarmos aqui na RTP. Pedro, muito obrigada por ter vindo também promover este projeto Right to Water, que todos aqueles que quiserem já sabem, a partir de agora, na página da Comissão Europeia, procurar as European Citizens Initiative, ECI, são estas as siglas internacionais. Nós por aqui continuamos. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Diretor de Desenvolvimento da Oikos também hoje connosco, mais uma parceria da sociedade civil. A Quercus não poderia deixar de estar presente num programa em que falamos sobre uso eficiente da água. Tome nota de algumas dicas que pode até partilhar com os mais novos. Nos últimos 100 anos, a população triplicou e o consumo de água por pessoa aumentou 6 vezes. Apesar de 70% da superfície do planeta Terra ser coberta por água, podemos correr o risco de, nos próximos anos, a água se tornar cada vez mais escassa. A importância de preservar e de poupar água potável prende-se principalmente com 2 fatores. Pela pouca disponibilidade da água potável na Terra. Portanto, nós aprendemos na escola que, embora haja muita água na Terra, só apenas 1% da água
é que tem qualidade, é que é potável para consumo humano, e depois também todo o trajeto, desde a captação até chegar à nossa torneira, os custos associados a este trajeto, desde as infraestruturas até o tratamento, têm um custo associado bastante elevado. É importante então passar à prática. No setor doméstico existem diversas formas de tornar o uso de água mais eficiente. Tome nota de alguns exemplos. A mais simples é reduzir o tempo que estamos no banho. Portanto, um cidadão ecológico toma banho em 5 minutos e o tomar banho em 5 minutos associado, por exemplo, com a colocação no economizador de caudal, faz reduzir o consumo de água no banho em 60%. Os economizadores de água o que fazem é misturar ar com a água e temos a mesma sensação de conforto com passagem de menos água. Também o facto de se utilizar máquina de lavar louça só quando está completamente cheia reduz em 70% os gastos de água em sua casa. Caso não tenha máquina, em vez de usar água corrente, opte por encher o lava-louça. Depois, voltando à casa de banho, lavar os dentes, fazer a barba sempre com a torneira fechada. São coisas que as crianças aprendem na escola, mas os adultos têm mais dificuldade em assimilar estas mudanças de atitude. O autocolismo é um grande consumidor de água em nossas casas. Colocar uma garrafa ou já existem os dispositivos para colocar dentro do autocolismo, mas o mais importante de tudo é tentar mudar, no caso de um autocolismo ser ainda de botão simples, tentar mudar para a dupla descarga, em que temos um botão para as descargas mais curtas e temos um botão para as descargas mais compridas. Com esta mudança e com a boa utilização do autocolismo, podemos reduzir em 30% o consumo do autocolismo. Portanto, tudo isto se fazem boas práticas para o consumo sustentável de água em nossas casas. Mas para além de poupar água em casa, outra forma de assumir uma atitude responsável é reciclar a água já utilizada e aproveitá-la para outros fins. Pode, por exemplo, usar a água de lavar os legumes para encher o autocolismo ou ainda aproveitar a água do chuveiro quando está à espera que aqueça e utilizá-la para regar as plantas. Algumas dicas que de facto são muito simples e podemos pôr em prática já a partir do dia de hoje, porque não, se não faz isto regularmente, institua. A partir do Dia Nacional da Água, comecei a poupar água em minha casa usando estas técnicas que não são assim tão difíceis quanto isso, Armando Silva Afonso. É claro que às vezes há algumas limitações técnicas, porque em algumas habitações os autocolismos estão dentro de uma parede, não se conseguem abrir e fazer a tal gestão. Mas, por exemplo, lavar uma alface, não é? Podemos, de facto, reutilizar aquela água para regar as nossas ervinhas aromáticas que estão na varanda. Claro que sim. Nós, aliás, a equipe trabalha muito de perto com a Quercus também, em algumas destes aspectos ligados à água. E, de facto, há medidas simples. Enfim, aquela questão dos redutores, como eu disse. Enfim, saber escolher um redutor também é preciso fazer com algum cuidado para não prejudicar a economia. Nós, aliás, temos um estudo muito interessante na Universidade de Aveiro, numa residência de estudantes, onde fomos reduzindo o caudal dos chuveiros, progressivamente, e a partir de certa altura as pessoas ficavam mais tempo no chuveiro, ou seja, de facto não estavam a poupar água, porque o chuveiro deitava menos água, mas as pessoas ficavam mais tempo e não se sentiam tão confortáveis. É preciso, digamos, esta simplicidade acho que é interessante e uma primeira abordagem. Depois podemos ir afinando e tornando as coisas tecnicamente um pouco mais evoluídas. É isso que a equipe procura fazer, enfim, saber exatamente qual é o seu autocolismo letra A. Por acaso, o nosso letra A é o dupla descarga de 3, 6 litros, como foi referido. Saber qual é o caudal mínimo no chuveiro que ainda dá conforto, para que as pessoas depois não tenham a tendência para ficar mais tempo no banho. Todos esses pormenores, enfim, temos vindo a estudar para evoluir um pouco. Mas agora chega ao frio, não é, Filipe? Agora é que sabe bem, um duche quentinho, um banho de imersão, mas de facto temos sempre de pensar nesta perspectiva, fazer um duche rápido, de preferência, porque há de facto muitas ferramentas para tornarmos a gestão da água mais eficiente, até mesmo no duche. Agora, aproveitar, já que estamos a falar em banhos, não é? Muita gente a falar da questão das termas, porque de facto estamos a falar de água, estamos num país
país que tem uma rede termal extraordinária. É aconselhável a toda a gente, ou à semelhança da quantidade de água, também temos de ter alguns cuidados? Temos que ter alguns cuidados, porque, sobretudo em pessoas que têm restrições por determinadas patologias, pode nem sempre isso ser tão aconselhável. Nomeadamente nos tratamentos termais que envolvem algum calor, alguma exposição, os banhos turcos, as coisas com temperaturas um pouco mais elevadas, em pessoas que têm algumas limitações do ponto de vista cardiovascular e que, portanto, têm tendência para fazer quebras de tensão, para diabéticos que não têm tanta sensibilidade aos sinais de alarme de ir desmaiar, sentir a tensão baixar ou sentir alguma quebra do ponto de vista corporal, pode haver algumas contraindicações. Mas, sobretudo, penso que, tirando a questão dos doentes cardíacos, com pouca reserva e, portanto, que estão mais sujeitos a essas, a sentirem-se mal e a contraindicações, ou, eventualmente, os extremos da idade, como falámos ao longo do programa, as crianças e os muito idosos, que têm, de facto, cuidados especiais para o seu grupo etário, a maior parte das pessoas beneficia, sem dúvida, dos tratamentos termais, quer em termos respiratórios. A maior parte das pessoas beneficia, sem dúvida, dos tratamentos termais, quer em termos respiratórios, quer osteoarticulares, quer mesmo de situações digestivas. E eu acho que com um país que tem realmente uma rede termal tão rica e que oferece tanta variedade em termos de patologias que podem ser lá tratadas, acho que é essencial reabilitar os tratamentos termais e lembrarmos que eles existem. Depois, evidentemente, é como tudo, os casos são analisados individualmente e quando nós enviamos com uma informação clínica para o médico que está nas termas e que recebe as pessoas, tudo pode ser adequado e as pessoas podem tirar o melhor partido de forma a terem benefícios para a sua saúde. Portanto, acima de tudo, perceber que as regras que vamos dando não são regras universais. Há sempre um aconselhamento obrigatório por parte do seu médico de família, sobretudo quando estamos a falar em séniores já com algum tipo de patologia, ou bebés, portanto, recém-nascidos, não necessariamente que os levemos para as termas, mas com os cuidados de ter água, nomeadamente se estivéssemos na época balnear, poderíamos sempre falar do outro cuidado com a água, que é aquela tentação das crianças brincarem à beira da água, e uns simples segundos bastam para que uma criança caia e possa ter consequências para a sua saúde, nomeadamente a morte. Portanto, é sempre um aviso que reforçamos, seja verão, seja inverno, é a campanha da APSI, os cuidados com as crianças à beira da água. Não poderíamos deixar de ter esta nota. Paula Castro, há pouco estávamos a falar destes aproveitamentos. Trouxe, de facto, algumas imagens que vamos partilhar com os nossos telespectadores. É claro que nem todos poderão fazer isto, não é? Eu, por exemplo, não posso fazer isto na minha varanda, mas tenho a minha mini horta, não é? Com algumas dicas essenciais por parte dos convidados que aqui vão passando. Este sistema de tratamento exige espaço. Mas em zonas, se pensarmos em zonas rurais, em zonas de montanha, em zonas em que não há acesso a infraestruturas de saneamento, a infraestrutura de saneamento pode ser uma opção muito interessante. E não se restringe a isso, porque há muitos locais onde isto é usado a nível urbano. Exatamente. Portanto, tem alguma complexidade, é escavado um local, é colocada uma tela. Portanto, primeiro não é que iam fazer uma piscina, não é? Mas afinal sumidouro, é colocado um substrato para crescimento das plantas, que não é solo, e depois um local destes torna-se um local de depuração de uma água residual que pode vir, como disse, de um complexo turístico, pode vir de uma zona habitacional, pode vir de uma indústria. Já temos centenas no nosso país. Portanto, isto vai crescendo, isto parece de facto um jardim. Esta tem algumas particularidades, porque nós colocamos plantas colocamos misturas de plantas. Portanto, elas florescem em diferentes alturas do ano. Portanto, a etar, que é isto que aqui vemos, enquadra-se na paisagem e tem um aspecto de jardim. Isto é a fitoetar. A água sai daqui, criamos agora um reservatório estratégico de água para um maior polimento, decaimento microbiano a seguir, e depois é usada no próprio local. E acaba pode ser uma solução, lá está, para algumas zonas, não é? É uma solução muito interessante. Eu devo dizer que já há centenas no país, essencialmente na zona centro. Nós temos algumas na zona norte. Começa a ser
começa a ser mais aproveitado porque são sistemas muito mais ecológicos e que permitem o tratamento da água, evitando os problemas depois sanitários de termos um efluente a ser descarregado sem qualquer tratamento, ou então até pode ter o tratamento e pôr uma fossa, mas depois a água não é aproveitada. Isto é uma forma de reciclar a água que ainda tem nutrientes. Estamos aqui a falar do uso alternativo das águas, é isso que temos de pensar. Que a água não pode ser só o bem primário, nós temos de ir buscar, como já se falou, diferentes tipologias de água e reciclá-la. Onde é possível e onde não corremos riscos, claro, com todas as devidas precauções, mas isto é possível e é desejável que seja implementado nos países mediterrâneos. Existe muito esta função para tratamento de água. Temos aqui 2 ou 3 questões acerca da água, nomeadamente as regas um pouco desenfreadas a horas menos boas, não é? Nomeadamente por parte de algumas autarquias, não é? A seguir a um dia de chuva, uma rega, ao meio-dia, em pleno verão, uma rega. Os campos de golfe, não temos aqui ninguém para falar em nome dos campos de golfe, mas são algumas, não é? As pessoas apontam o dedo a estas questões tão simples, não é? Os canos que muitas vezes rebentam e ficam dias e dias com a água a correr. Algumas são muito senso comum, como falou a primeira situação que referiu de regar jardins à hora de calor ou quando chove torrencialmente. Quando chove. Falou também, não está aqui ninguém, é certo, dos campos de golfe e há uma iniciativa de reutilização de águas residuais no Algarve que aproveita também muita água residual, precisamente para os campos de golfe, que tem, claro, tem de haver cuidados no tipo de rega que é efetuada, garantir que o tratamento é adequado da água residual, mas que depois pode servir para ser canalizada para esse tipo de utilização, em vez de ir buscar o recurso primário. E a mesma coisa pode ser feita relativamente à agricultura, combinando boas práticas de tratamento de água e boas práticas depois de irrigação. Portanto, pode não haver tanto desperdício quanto isso. Não? Pode reduzir-se o desperdício, muito embora a fatia da agricultura seja tão extensa face ao que é utilizado para uso doméstico, que as águas residuais nunca iriam suprir em 10% as necessidades da agricultura, mas se virmos isto como quantidade, já é uma fatia muito boa que pode ser reutilizada, se bem planeada. Exato. Obviamente. Esta questão, nomeadamente de alguns, aliás, o Manuel Reis salientou logo que por vezes não houve uma escolha por parte dos empresários agrícolas e dos agricultores. Às vezes há quase uma exigência para plantar certo tipo de plantas e a questão do eucalipto já está a ser levantada, não é? Cada eucalipto consome muitos litros de água por dia e talvez não seja o melhor amigo depois dos terrenos. É um facto, a questão do eucalipto já está a ser levantada, nomeadamente em alguns aproveitamentos hidroagrícolas, não no nosso, mas pronto, o eucalipto é uma planta que consome alguma água. Mas muitas vezes é uma planta que tem algum interesse económico, daí também portanto, alguns agricultores utilizarem mesmo dentro de aproveitamentos hidroagrícolas. Por um lado também é preferível portanto, ter a floresta de eucalipto do que muitas vezes ter portanto, uma área abandonada, sem estar plantada. Eu queria voltar aqui um pouco atrás em relação às boas práticas agrícolas que se falou aqui há pouco. Nós temos já portanto, uma série de equipamentos de rega e de sistemas de rega que nos permite portanto, dar a dotação necessária à planta de uma forma fracionada. E aí, portanto, nós somos muito mais eficientes, damos tanto a dotação necessária à planta, se possível em 2 ou 3 vezes por dia. Temos outra possibilidade, e nós fazemos-lo, que temos um preço diferenciado da água em relação às regas durante o dia e durante a noite. Exatamente. Para que se obrigue, portanto, entre aspas, o agricultor a regar quando é possível durante a noite, que a energia é mais barata, é mais eficiente a rega. E no fundo aquela regra de consumidor, utilizador-pagador, no fundo. Exatamente, saber fazer é aquilo que nós fazemos. E, portanto, muitos agricultores que têm sistemas de rega, portanto, altamente com tecnologia elevada, permite fazer esse tipo de rega. Rega durante a noite e, portanto, a planta durante a noite agradece muito mais a água. Por outro lado, temos também um instituto que foi criado em 1999, juntamente, quando se iniciou, vamos lá, a construção do primeiro bloco de rega no âmbito do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, que é o COTR, Centro Operativo de Tecnologias do Regadio.
Este instituto é constituído, portanto, é uma associação constituída por várias associações e, portanto, tem aqui uma equipa técnica muito boa, jovem, muito boa e que dá apoio ao agricultor, nomeadamente, portanto, na rega, qual o tipo de rega mais eficiente para determinada cultura, faz também a avaliação de sistemas de rega e permite ao agricultor cada vez ser mais eficiente no uso da água. Nós temos já aqui outras perguntas, uma delas que passa pela... É uma pergunta para o Armando Silva Afonso, relembro que é representante da Ordem dos Engenheiros, também professor da Universidade de Aveiro e preside a Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais. Muitas perguntas no sentido de se conseguem e se fazem auditorias a construções, a meio das construções, no sentido de poderem obter pareceres sobre aquilo que pode ainda ser implementado a meio de uma construção. Sim, isso é uma prática corrente, aliás, faz parte, está no portfólio, digamos assim, das nossas atividades. Já fizemos em todo o país, em alguns casos, edifícios em construção exatamente, mas em termos globais, mais de 100 auditorias. De modo geral, temos feito essas auditorias em grandes edifícios, centros comerciais, hospitais, edificamos edifícios públicos, propriamente camarários, piscinas públicas. E, enfim, posso dar aqui um exemplo. O Estádio Universitário de Coimbra, onde foi possível poupar 37% da água. Não é? Portanto, é para se ter uma ideia do que é possível poupar. Muitas vezes com uma simples auditoria, com medidas que naturalmente algumas delas podem custar dinheiro, mas geralmente os períodos de retorno, de recuperação desse investimento é muito curto, 2 anos, são pequenos redutores, pequenas peças, e portanto não tem custos, mas já a equipe presta todos estes serviços, obviamente foi por isso que ela foi criada, para dar um empurrão, digamos assim, nas questões de eficiência hídrica em edifícios em Portugal. Temos também uma outra telespectadora, a Cristina Vilarinho, com 2 questões. O assunto das águas engarrafadas são necessárias ou é simplesmente um negócio da China, entre aspas, e uma necessidade que nos incutiram, além da poluição inerente ao fabrico das garrafas? E aproveita para nos dar a conhecer um projeto de artes e ofícios contemporâneo que teve como inspiração a água e a preservação da biodiversidade, chama-se Água Musa e é organizado pelas Aldeias do Xisto. É muito interessante, convidamos também todos aqueles que queiram descobrir um pouco mais sobre este trabalho nas aldeias do Xisto, que também foram aqui abordados no Dia Mundial do Turismo. Agora, a questão da água engarrafada. Já vamos falar da perspectiva ecológica, que é sempre uma preocupação, mas já há reciclagem. O que é que temos a dizer sobre as águas? Bom, relativamente às questões técnicas que têm a ver com a água engarrafada, características, vantagens, desvantagens, ou mesmo se é mesmo necessário ou não, isso ultrapassa-me um pouco do ponto de vista da saúde e daquilo que recomendamos aos nossos utentes diariamente. Bom, à partida, se as pessoas tiverem na sua casa água de confiança que é tratada, que é, enfim, da rede pública, etc., não há necessidade de recorrer a águas engarrafadas. A água é potável e é de boa qualidade e se houver um controle frequente e fiável, é evidente que não é necessário. Depois, claro que é como tudo, a título individual, pode haver pessoas com determinadas necessidades a quem nós aconselhamos uma água engarrafada que seja rica em determinados sais minerais ou, pelo contrário, que seja mais pobre em determinados sais minerais, porque essa pessoa, por qualquer razão que tem a ver com a sua doença, não pode consumir mais do que aquela quantidade. E estou-me a lembrar, por exemplo, mais uma vez, dos doentes com patologia renal, insuficientes renais, pessoas com doenças dos rins, para que a população melhor perceba, e que têm algumas restrições no que diz respeito ao consumo de ferro, ou de cálcio, ou de magnésio, ou de fósforo, etc. E que, portanto, podemos procurar águas que têm características que estão mais de acordo com as necessidades ou com as limitações dessa pessoa. Depois, também do ponto de vista digestivo, há algumas patologias que podem beneficiar com o consumo de certas águas e voltamos às questões termais. Lembramos, por exemplo, a questão do vimeiro, as termas do vimeiro que eram muito aconselhadas e continuam a ser, obviamente, para quem pode e pretende recorrer aos tratamentos termais nas questões das dificuldades digestivas, etc. Ora, não sendo nestas questões muito específicas em que há indicações clínicas do ponto de vista de doença para consumir ou não consumir determinado tipo de água,
À partida não, a água potável... Mas a questão do... Exatamente, à partida o ideal é sempre usar a água da torneira, mais barato, há garantia de qualidade. Exatamente. Podemos exigir essas análises Podemos das e nossas devemos, autarquias, exatamente. Para quem não gosta do sabor, porque há pessoas que dizem, não Verdade. gosto do sabor deste pinhão. Voltamos ao início, para matizar a água. Umas folhinhas de hortelã, para quem filtrar, gostar, hoje em dia há uma série de, Exatamente. também de recursos do ponto de vista até caseiros, jarros, etc., com filtros, coisas muito simples que podem mudar, de facto, o sabor da água quando ele não é tão Há um truque agradável. que é colocar numa garrafa de vidro dentro do frigorífico e no dia seguinte desapareceu os sabores. É verdade, Todos já experimentei. É verdade, E também verifica-se. foi uma dica que o Ercos me deu há 7 anos. Pronto. A questão da água engarrafada tem muito a ver também, há muitas senhoras a falar da questão do pH. Um pH mais elevado não é muito aconselhável, não é verdade? Sobretudo a partir de uma certa idade. Depende, mais uma vez. E, por exemplo, a questão do pH ou a questão da idade, tudo isto depende das pessoas. Estou-me a lembrar, por exemplo, que grande parte das senhoras que têm problemas, por exemplo, de infecções urinárias, que não se consegue perceber porquê, não há uma causa evidente, 80% destes casos não conseguimos chegar a uma conclusão, mas a verdade é que tem. Do senso comum e também daquilo que nós dizemos, o essencial é, ponto 1, beber. Beber muita água, pelo menos 1,5 litro. Pronto. Depois, há realmente pessoas que se sentem melhor com determinados tipos de água em que o pH é mais ácido ou mais alcalino. Pronto, não há, por vezes, uma indicação 5, formal. Não é? O ideal Exatamente. é o 5, há uns que são mais baixinhos, outros mais altos. alcalinos, mas não há uma indicação formal que tem que ser assim ou tem que ser de outra maneira. Tem muito a ver com o doente específico, aquele doente, a indicação para cada um. Mas para crianças, sobretudo recém-nascidos... Os recém-nascidos são um caso diferente. Portanto, nesse caso, aquilo que nós normalmente preconizamos, e para não haver, mais uma vez, um gasto excessivo, e porque hoje, particularmente, as pessoas têm muitas limitações do ponto de vista económico, o que nós recomendamos é ferver a água. Portanto, ter o cuidado de oferecer água, sim senhor, entre as mamadas, sobretudo no tempo quente, não logo, a partir de uma determinada fase, mas ter o cuidado de ferver a água, esterilizar os biberons, etc. E assim sendo, à partida também não há uma indicação formal para consumir água engarrafada nos bebés. Muito bem. Portanto, dicas de poupança também para todos aqueles que nos estão a ver em direto no dia 1 de outubro. Já sabe que hoje celebra-se o Dia Internacional do Idoso, Dia Nacional da Água, hoje aqui em direto, e também o Dia Mundial do Habitat. O habitat também pode ser humano e, por isso, depois das nossas notas de agenda por parte de vários parceiros, vamos deixar ainda uma conferência sobre construção sustentável. É mais uma conferência da Human Habitat 2012. O Fado e o Mar encontram-se no Oceanário de Lisboa, numa série de concertos com voz e guitarras envolvidos num cenário marítimo. O Fado no Oceanário decorre todas as terças e quintas-feiras, mediante marcações prévias e sujeito a um número mínimo de espectadores. No ano do centenário do nascimento do maior dramaturgo brasileiro, o Teatro do Bairro é o palco da oficina O Teatro de Nelson Rodrigues, aspectos de uma brasilidade ululante. O evento decorre até 3 de outubro. A exposição Teatros de Java mostra uma parte da coleção Francisco Capelo de marionetas provenientes desta importante ilha da Indonésia. Marionetas de vara, máscaras da tradição tupengue e joias que são utilizadas nestas performances estão presentes nesta mostra que está patente no Museu da Marionete de Lisboa até 21 de outubro. A exposição do Rato Mickey a Andy Warhol permite aos adultos redescobrirem várias referências da infância e às crianças um novo mundo. Esta experiência acontece através do contacto com livros que testam limites, despertam o sentido lúdico e apelam a um exercício de liberdade criativa. O evento está patente na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira até 12 de novembro. A Associação Nacional de Jovens Empresários promove o curso de Marketing de Moda e Merchandising. A formação visa demonstrar aos profissionais e empresários do setor as principais técnicas de exposição dos produtos e de reforço dos valores da marca. O evento decorre de 3 a 17 de outubro no Centro de Formação Empresarial do Porto.
E é no Oceanário de Lisboa que hoje, a partir das 6 da tarde, há uma conferência sobre Human Habitat, mais uma conferência Human Habitat com Christian Beisen. Christian Beisen é dirigente do Mind Lab, na Dinamarca, e vai falar sobre inovação e design como impulsionadores do desenvolvimento social. Ele é o responsável por uma organização governamental cujo objeto é a inovação centrada no cidadão. Por isso mesmo, a todos aqueles que queiram contribuir para a qualidade de vida nas cidades, aqui fica uma oportunidade, a partir das 6 da tarde, oportunidades de intervenção nas nossas cidades que vão conduzir, sem dúvida, à otimização do desempenho energético ou ambiental, assim tanto em medidas robustas e inovadoras. Portanto, Paulo, eu acho que é uma conferência super interessante. Pena que eu tenha já aqui para o Porto, senão juntávamos nesta conferência às 6 da tarde. Mas, de qualquer maneira, também já há muita inovação em Portugal. Eu acho que nesta última ronda de perguntas convinha também dar esta perspectiva positiva que todos nós podemos fazer um bocadinho, não é? Todos podemos fazer. Eu trouxe aqui até o exemplo da Fitoetar de Paço Calheiros, que tenho muito orgulho que seja vista como um exemplo para outras situações, e já há outras, mas isto é o que nós estamos a fazer no dia a dia. E eu falou agora também da questão da energia, e eu só gostava de deixar como última nota, estamos aqui a falar da utilização de recursos, e nós não vamos conseguir proteger a água de uma forma sustentada se não combatermos as alterações climáticas. E aí vem toda a articulação que é necessária entre o setor da água e o setor da energia. É crucial. Portugal está a fazer uma estreita articulação destes dois setores, e nós temos simplesmente, de uma forma muito, muito pragmática, de fazer mais com menos. Claro. Mais com menos água, com menos recursos, como as garrafinhas que falamos, sem qualquer sentido pejorativo, mas é nisso. Portanto, mais, e tem vindo a ser uma constante, mais é menos, e eu acredito, Amanda Silva Afonso, que as engenharias aqui possam ajudar e muito, porque este diálogo que tem necessariamente de existir é fundamental, não é? Claro, e acho que muita coisa se tem feito em Portugal ultimamente, infelizmente nem sempre conhecido, ou nem sempre suficientemente divulgado. E esta questão da água e da energia é extremamente interessante, porque a eficiência no uso da água conduz a uma eficiência brutal, há pouco já referi isso, do uso da energia. Por exemplo, se eu em minha casa tiver um chuveiro que gaste metade da água, eu estou a gastar metade de energia para aquecer a água. Mas ao gastar metade da água, gasto metade de energia na rede pública, que foi necessária para captar, bombar, tratar essa água. Então há uma relação muito profunda entre a água e a energia. E, enfim, quando se fala em poupar, em emitir menos CO2, por exemplo, posso dizer que sem Coimbra, numa cidade como Coimbra, com a dimensão de Coimbra, fossem aplicadas medidas de eficiência hídrica a todos os edifícios, aquelas que eu aqui falei, daquelas simples, nós podíamos poupar 9,5 toneladas de CO2 por ano de emissões. Digamos, porque aqui é o trabalho da formiga, quer dizer, somos um de 10 milhões, não é? Mas se cada um de nós der um contributo, multiplica-se por 10 milhões. E é muita coisa. Enfim, e eu deixaria só aqui para pensarmos, ia ler aqui o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos da Água, que foi aqui muito falado já, e que diz que a proteção é uma obrigação moral do homem para com gerações presentes e futuras. Sem dúvida. E acho que devemos refletir sobre isto. Sem dúvida. E na questão da agricultura, Manuel Reis, que tem estado literalmente na crista da onda, não é? Falamos agora deste regresso à agricultura. Custa-me falar em regresso, quer dizer que houve um abandono, mas é bom sinal também estarmos a perceber que há um novo tipo de agricultura. Há empresários agrícolas mais novos, mais preocupados com a questão ambiental, mais em contacto com as universidades, com as academias, para ter estas boas práticas cada vez mais alargadas ao território. É verdade, portanto, felizmente que é assim, que portanto, há um regresso à agricultura, porque a agricultura também estava a ficar já com agricultores com uma faixa etária já muito avançada, e estes novos agricultores são agricultores que veem as coisas de uma maneira diferente, também fruto daquilo que se vive na atualidade, e portanto, a agricultura pode ser aqui, se calhar, portanto, uma atividade que possa ajudar até pode impulsionar e pode ajudar até o país a sair da crise. É bom que se olhe um pouco para a agricultura e que não se pense na agricultura como um paradigma em relação à água dos grandes consumidores, em relação aos subsídios, que muitas vezes os subsídios, fala-se dos subsídios, e os subsídios não são, embora venham diretamente para o agricultor, mas os subsídios são para baixar o custo final. Ou, vamos lá, que muitas vezes usufrui dos subsídios ao consumidor
final, e visto também, é também para uma proteção dos produtos nacionais, para ajudar também a diminuir as importações, porque tão importante quanto exportar é diminuir as importações. Portanto, o quanto aqui é a balança, se nós conseguimos diminuir as importações, conseguimos produzir mais alimentos, porque cada vez somos mais no mundo, portanto, isso é muito importante e é importante que se produza cada vez com mais eficiência. E, portanto, acredito também que para esta partilha de boas práticas, a Confagri, que tem, para além do seu site, e também uma página no Facebook, está sempre disponível para estas e outras respostas e, nomeadamente, na associação de que falamos hoje, a Associação de Beneficiários de Regadio de Odivelas de Ferreira do Alentejo, no qual o Manuel Reis é presidente. E para terminar, Filipe Mafra, a última ronda, tem mesmo a ver com a ligação que temos à água. Desde que estamos no útero da nossa mãe, não é? Convém deixar esta última nota, que aqui temos, de facto, de fazer uma gestão eficiente da nossa água. Falava há pouco das dietas. Muitas senhoras, sobretudo, preocupadas com esta coisa. Mas a minha tem água engorda. E pode acontecer, ou é um mito urbano? Não, a água não engorda, pronto, decididamente. É um mito urbano. Agora, é fundamental beber água. As senhoras que estão a fazer dieta devem beber água, sobretudo, não há nenhuma contraindicação, por exemplo, para beber água às refeições. Não há razão nenhuma para não o fazer. O que acontece é que é mais eficaz se beberem um bom copo de água, meia hora, por exemplo, ou um quarto de hora antes de irem comer, porque a água também enche e, portanto, naturalmente, depois o estômago fica cheio com menos quantidade de alimentos, porque, entretanto, já bebemos um grande copo de água. Agora, também é verdade que na hora imediatamente a seguir a tomar uma refeição, a água pode, entre aspas, não cair tão bem, sobretudo em quem tem digestões um pouco difíceis, e daí que seja mais aconselhado que as pessoas esperem pelo menos uma hora e qualquer coisa para tomarem água. Ou se tiverem que a tomar porque têm sede, podem tomar, por exemplo, um chá, que é uma forma de também beberem água e que habitualmente não é tão difícil, não prejudica a digestão, como algumas pessoas se queixam que se sentem mal quando tomam água a seguir às refeições. Agora, a água não engorda, deve ser consumida em grande quantidade por toda a gente e, sobretudo, como disse muito bem, desde pequeninos que nós estamos rodeados de água, contactamos com a água e também acho que é desde pequenino que se deve motivar as crianças para o essencial que a água é e educá-las para a tratarem como um bem precioso e para a pouparem o mais possível. Tenho 10 segundos para que me responda a uma questão. É água com gás, afinal? Faz bem, faz mal? Não há nenhuma razão para beber água com gás. Mais uma vez, não há nenhuma razão para estar a beber água engarrafada, não há nenhuma razão para não consumirmos a água tal qual ela sai das nossas torneiras, potável, devidamente cuidada, devidamente credenciada e avaliada tecnicamente. Portanto, não há necessidade de gastar dinheiro em água com gás nem em águas especiais. Portanto, isto basicamente são só dicas para a poupança. Isso é muito importante também nos dias que correm. Para a saúde. Poupar a água, poupar na saúde, porque poupar na saúde implica depois gastar menos também na farmácia e isso é sempre importante. Connosco as parcerias com a Universidade Católica Portuguesa do Porto, neste caso a Confagri, a Ordem dos Engenheiros e também a Associação de Médicos de Família. Muito obrigada por terem estado connosco nesta nossa emissão dedicada ao Dia Nacional da Água. Contudo, são também vários parceiros que estão a assinalar outras efemérides que se celebram ao longo do dia de hoje. Recomendo, por isso, uma visita ao nosso blog, onde estão todas as mais de 150 parcerias que diariamente fazem este seu serviço público através da sociedade civil. Nós voltamos amanhã para falar de algo que tem muito a ver com os médicos de família e com todas as pessoas que têm ainda dúvidas acerca da vacina contra a gripe. Vamos falar sobre esta temática amanhã, quando forem 2 da tarde. Eu, como sempre, conto consigo em direto através das nossas redes sociais, endereço eletrónico e telefone. Encontro marcado então às 2 amanhã. Até já.